Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente curricular de História e eu tenho uma dica fantástica para vocês. Então, fiquem de olho para não perder. Então, meus queridos, na nossa dica nós vamos verificar de que forma a crise de 1929 está interligada com a Revolução de 1930. Aparentemente, elas não têm nada em comum e nenhuma ligação, não é? Afinal de contas, a crise de 1929 aconteceu em Nova York, lá nos Estados Unidos, e a Revolução de 30 foi aqui no Brasil. Então, que ligação que elas poderiam ter? Me acompanha para saber? A crise de 1929 teve uma relação direta com a Revolução de 1930 no Brasil. A Grande Depressão, desencadeada pela crise econômica nos Estados Unidos, teve um impacto significativo na economia brasileira, que dependia fortemente das exportações de produtos primários como o café. Você já conseguiu entender, tenho certeza, o início dessa ligação. No entanto, é importante a gente frisar que o cenário mundial daquele momento está também interligada ao processo de quebra da economia cafeira no Brasil, gerando essa crise de superprodução do café. Sabe como? Para início de conversa, vamos voltar um pouquinho no tempo para falar do período entre guerras, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, onde a Europa, devastada pela guerra, passou a consumir de modo muito forte os produtos americanos. E isso levou a um processo de crescimento da economia dos Estados Unidos gigantesco, gerando inclusive aquele período chamado de American Way of Life, ou o estilo de vida americano, onde a gente vê aquelas famílias de margarina, todo mundo feliz, sorrindo e comendo em volta da mesa ou passeando de iate e algumas coisas desse tipo. No entanto, com o processo de recuperação econômica, política e social também da Europa, suas indústrias também voltarão a funcionar. E adivinha, ela vai cortar os processos de importação, tá, dos produtos que eram produzidos nos Estados Unidos. Então, se ela para de consumir e era a principal compradora dos Estados Unidos, nós vamos ter uma crise de superprodução, tá, industrial dos Estados Unidos, que por sua vez, com essa crise de superprodução, vai mergulhar numa crise econômica. Vamos ter a crise da Bolsa de Valores de Nova York, também chamado de crash, que por sua vez vai obrigar os Estados Unidos a cortar também suas importações de produtos estrangeiros, e entre eles o Brasil, que também era um grande produtor de café e que os Estados Unidos era o maior comprador desse produto. Então, a crise de superprodução industrial dos Estados Unidos, que o obriga a cortar essas importações, vai levar o Brasil a um processo de superprodução cafeeira, porque o seu principal comprador não queria mais comprar porque não tinha condições financeiras, porque estava mergulhado numa crise. E no meio dessa crise política e econômica ali que está envolvendo o mundo, adivinha, vai gerar uma desestabilização do cenário político e econômico também nacional, né, dos grandes produtores de café, onde a gente vai ver que São Paulo, no meio dessa crise toda, vai mudar as regras do jogo de revezamento de presidência, naquele acordo do café com leite entre Minas e São Paulo, onde vai lançar o seu próprio candidato, mas Minas Gerais não vai deixar barato e nós vamos ter ali, mesmo perdendo as eleições, nós vamos ter um movimento da chamada Revolução de 30, onde vai se destacar uma figura proeminente do cenário político nacional, que é Getúlio Vargas, que vos apresento aqui nesse momento. Seja bem-vindo, senhor Getúlio, nosso ex-presidente, e que, por sua vez, vai ser representante de uma nova movimentação no cenário político nacional. Porque nós vamos ter, sim, alguns rompimentos com essa República Velha, onde as oligarquias dominavam, e agora nós vamos ter um presidente que vai governar por 15 anos ininterruptos no seu primeiro governo, de 1930 até 1945, e dando origem a um período chamado de populismo no Brasil. E assim, nós finalizamos a nossa dica do Contraturno Digital sobre a crise da superprodução do café. E, meus queridos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e sigam @Contraturno Digital. Só tenho a dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima dica.